Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Viviane, Gláucia, Evandro. Boa noite, companheiro. Saudações tricolores. Só aguardar entrar mais um pouquinho de gente para a gente começar. Laninha, boa noite. Isabel. Clébia. Boa noite, pessoal. Bom, vamos começar, né? Depois vai chegando mais gente. Hoje nós vamos... Boa noite, Sbaida. Hoje nós vamos estar fazendo um comentário sobre o capítulo 11, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar sobre o egoísmo. Boa noite, Simone. Pessoal, a gente vai começar um pouquinho diferente, tá? Eu vou começar contando uma história. Uma história que tem tudo a ver com o tema e que vai dar o norte para nosso comentário. É uma história que muito provavelmente alguns de vocês já devem ter visto, porque vem passando em posts na internet já há muito tempo. Existia um antropólogo, provavelmente americano ou europeu, um antropólogo ocidental, que visitou a África do Sul e lá ele buscou entrar em contato com tribos africanas em busca de compreender a forma como eles viam o mundo, a forma como eles viam as relações. E aí, quando ele chegou nessa tribo, ele encontrou algumas coisas diferentes e ele resolveu fazer um teste para entender como as pessoas dessa tribo lidavam com a questão do egoísmo, a questão da cobiça, né? O que foi que ele fez? Ele viu aquelas monte de criança, né? Que nessas tribos africanas só que tem a criança. Ele viu aquele monte de criança e ele fez o seguinte: ele juntou um monte de fruta gostosa numa cesta e colocou lá longe numa árvore, chamou a criançada todinha e disse: ó, vamos fazer o seguinte, vocês estão vendo aquelas frutas lá, né? O primeiro que chegar nas frutas leva todas, ganha todas as frutas. E ele imaginou, como um bom ocidental, que as crianças lá que passavam dificuldades, né, olhando aquele monte de fruta gostosa, iam se esbufetear para pegar as frutas. E aí vamos lá, 1, 2, 3 e já. E aí a surpresa. Em vez das crianças correrem todas em busca de chegar primeiro, elas se deram as mãos e correram todas juntas, todas uma ao lado da outra. E chegaram todas juntas na cesta. E aí, como todas elas tinham sido primeiro lugar, elas dividiram as frutas todas entre elas e todo mundo comeu. E aí o antropólogo ficou um pouco curioso e foi lá perguntar, né? Por que assim? Por que nenhuma das crianças tinha desejado ter todas as frutas? E aí uma das crianças virou para ele e disse uma palavra: Ubuntu. Aí a criança continuou dizendo assim: mas tio, como é que qualquer um de nós estaria feliz se todos os outros estivessem tristes? Depois ele procurando saber, Ubuntu é uma filosofia que tem em algumas tribos africanas, que significa eu sou porque nós somos.
todos nós estamos interligados e todos nós dependemos uns dos outros. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ler algumas frases de líderes religiosos de diversas religiões diferentes, falando também sobre o egoísmo. A Madre Teresa dizia, a raiz de todos os males é o egoísmo. O Dalai Lama, budista, o egoísmo causa a ignorância, a cólera e o descontrole, que são a origem dos problemas do mundo. A nossa irmã Dulce, o que fazer para mudar o mundo? Amar. O amor pode sim vencer o egoísmo. Mahatma Gandhi, há o suficiente no mundo para todas as necessidades humanas, mas não há o suficiente para a cobiça humana. E, finalmente, o nosso Papa Francisco, né? Ele disse isso há pouco tempo, já no auge da pandemia lá na Itália. Ele disse assim, a indiferença egoísta é uma crise pior que a pandemia. Isso é para a gente pensar, né? E no nosso Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos traz, na questão 913, o egoísmo é a raiz de todos os vícios. Dele deriva todo o mal. E na questão 893, a maior virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Né? A gente pegando essa raiz disso que a gente está falando, né? O que é o egoísmo? O egoísmo é o desejo de ter as coisas, é o desejo de ter para si, de receber mais do que dar. É o desejo de não servir o outro, mas de ser servido. E o egoísmo, ele tem como base a questão da materialidade. Por que se é egoísta? Porque as pessoas tendem a essa ideia do egoísmo? Porque elas se veem como pessoas separadas. Né? É justamente essa sensação, esse sentimento de ser separado. Por isso que na tribo africana, apesar da fome, todos eram felizes. Por quê? Porque eles estavam juntos, eles tinham essa sensação de pertencimento. Mas o egoísta não tem. O egoísta, ele, no orgulho dele, né? Porque assim, se a gente for pensar, egoísmo, né? É o eu no centro de tudo. Né? A pessoa se vê como o centro de todas as coisas. Então, ela busca ter tudo para si, independente de ela vai machucar o outro ou não. Né? E essa sensação, dá uma sensação de vazio interior muito grande. Né? E ele preenche essa sensação de vazio interior através do ter, através da busca de ter. Só que quanto mais ele tem, quanto mais ele busca ter, mais ele sente um vazio interior. Mais esse vazio cresce. Né? No Livro dos Espíritos também diz, na questão 883, o desejo de possuir é natural, mas o seu excesso é que é o egoísmo. Né? Então todos nós que estamos no mundo, buscamos, todos nós que estamos encarnados nesse mundo, né? Buscamos ter alguma coisa, porque a gente precisa comer, a gente precisa viver, a gente precisa ter uma casa, precisa ter alguns bens, precisa ter matéria, né, para a gente poder viver nesse mundo. Mas quando a gente quer abarcar tudo para a gente esquece que o mundo não somos só nós. Né? O mundo é feito de muita gente. Né? E aí a gente entra na questão do egoísmo. Né? As desigualdades sociais, elas são frutos do egoísmo. Né? Na questão 806 do Livro dos Espíritos, ele coloca assim, as desigualdades sociais, no dia que o ser humano puder ser mais solidário, ser mais fraterno, essas desigualdades sociais elas vão ser abolidas. Né? Vai restar a desigualdade de mérito, a desigualdade de evolução. Né? A gente não vai ser tudo igual. Né? Continuaremos sendo indivíduos, mas seremos indivíduos que teremos essa noção de pertencimento do todo. Né? Quando a gente pensa num organismo, o que é o organismo social, o organismo coletivo,
e a gente pensa no nosso corpo, cada célula do nosso corpo é única, né? É individual, mas todas trabalham juntos para que o nosso organismo, para que esse corpinho aqui possa funcionar normalmente. E quando as células começam a ser egoístas e começam a querer se rebelar contra a ordem natural das coisas e virar algo diferente, elas se tornam um câncer. Né? O que é o câncer? O câncer é o egoísmo das células. Né? São as células egoístas que querem se multiplicar de uma forma desordenada. E aí, a gente vai ver, ó, além da questão do egoísmo pessoal, o Evangelho vem trazendo isso muito bem, existe aquele egoísmo que é um egoísmo de grupo, né? É o egoísmo de família, tudo para minha família, tudo para o meu grupo, tudo para minha religião, tudo para aonde eu pertenço, né? E isso também é um tipo de egoísmo, né? Às vezes a gente se ilude achando que a gente só é egoísta se a gente olhar só para si. Mas muitas vezes a gente olhando para os meus, né? Sou eu e os meus contra o mundo. E é esse contra que faz com que a gente saia do eixo e perca essa noção de fraternidade. Né? E assim, nesse item do egoísmo, tem uma frase muito interessante que ele coloca assim: o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Porque a luta contra o egoísmo não é a luta contra o outro, é a luta contra nós mesmos. Né? A luta contra o nosso orgulho, contra a nossa vaidade, contra o nosso desejo de ter tudo para si, né? De esquecer que o outro também tem necessidades e que o outro também precisa. Né? Então, assim, para encerrar, pessoal, eu queria ler também a questão 1019 do Livro dos Espíritos, quando Kardec ele faz uma pergunta: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? O bem, aí os Espíritos respondem, o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, os maus, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, assim, o mundo pode ser legal, o mundo pode ser melhor, mas depende de cada um de nós. E não adianta a gente ficar esperando que o outro mude. Somos nós que temos que mudar. No nosso dia a dia, nas pequenas coisas do dia a dia. A gente vê a questão da pandemia e muita gente abrindo os olhos para a necessidade da fraternidade. Mas a gente tem que abrir os olhos para a fraternidade em todos os momentos, né? Com pandemia ou sem pandemia, com dificuldades ou sem dificuldades. É isso que vai fazer com que o nosso mundo mude. Somos nós melhorando, cada um de nós. Fique com Deus, um grande abraço, um grande beijo, grande saudade de todo mundo. Que esse negócio passe logo para a gente poder voltar a se encontrar todo sábado. Um grande beijo no coração. Tchau.